Olá, umbandeiros! E hoje nós vamos falar sobre entidades que trabalham em vibrações de orixás que não são cultuados naquela casa. Minha gira com Nosso Senhor do Bom Fim. Eu abro a minha gira com tio Inácio e o pai Joaquim. Eu abro a minha gira com Nosso Senhor do Bom Fim. Eu abro a minha gira com tio Inácio e o pai Joaquim. Antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, curte, compartilha e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, ok? Bem, a pergunta é um pouquinho estranha, difícil de explicar, na verdade, não é estranha, ela é bem boa, inclusive. Mas, vamos lá. O Diego estava perguntando pra gente lá no Facebook uma casa que não cultua determinado orixá, por exemplo, o Oxumaré, né? Ela vai aparecer no jogo que o filho é daquele determinado orixá, de Oxumaré, mas a casa não cultua. Como que as entidades fazem para esse filho trabalhar, né? Como é que o médium vai trabalhar e as entidades vão trabalhar? Bom, primeiramente são situações um pouquinho diferentes aqui, distintas, tá? Vamos entender o seguinte: dentro da Umbanda existe muitas possibilidades, né? A casa ela não trabalha com Oxumaré, por exemplo, mas ela pode trabalhar com outras linhas, por exemplo, um caboclo de Oxóssi, um caboclo de Xangô, enfim. O médium ele chega no terreiro e, consequentemente, o sacerdote precisa saber qual que é a sua coroa, né? Ou vai pedir que a entidade guia-chefe da casa diga qual que é a linha de trabalho e qual é a coroa mediúnica desse médium, né? Dificilmente uma casa que vai ter um filho, ah, por exemplo, que seja de Oxumaré, né? Ele não vai ter o seu próprio dirigente ou a casa não vai ter os orixás cultuados nessa casa, até porque ele não vai saber interpretar isso ou no jogo ou na interpretação do orixá, ele não vai conseguir interpretar isso no oráculo ou na interpretação do filho, porque ele não cultua aquele determinado orixá, consequentemente isso dificilmente vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito difícil. Uh, Outra coisa, a gente precisa entender que precisa parar de limitar as coisas, né? Dizer, determinadas entidades não podem ser trabalhadas, ou o filho de tal orixá não pode trabalhar com tal entidade. A gente acaba influenciando e determinando algumas situações que não são da espiritualidade, somos nós que determinamos. E muito comum é confundir orixá de cabeça, né, com o caboclo de trabalho, o caboclo de frente, a entidade chefe da tua coroa mediúnica ali, né? Então as pessoas confundem muito. Eu, por exemplo, tenho um irmão que ele é um filho de Iemanjá e ele trabalha com o caboclo Guarani, né? E aí? Tá errado? Porque a entidade dele, a orixá de cabeça dele é Iemanjá, ele tem que trabalhar com uma cabocla ou um caboclo de Iemanjá, né? Então a gente tem que procurar os terreiros que cultuam os orixás aos quais a gente tem simpatia e conhecimento de que ah, como é que não é não foi exatamente não é exatamente isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é o seguinte: se o médium tem certeza que ele é filho de Oxumaré, por que ele vai frequentar uma casa ao qual não cultua Oxumaré, né? Isso também é um pouquinho de teimosia, é um tanto quanto desagradável. A gente acaba limitando essas questões na espiritualidade justamente por uma questão de ignorância. A gente acha que pode interferir na espiritualidade ou quando não. Espiritualidade é muito maior que isso. E eu, inclusive, entendo que o guia jamais, 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 jamais vai te levar para uma casa ao qual ele não possa trabalhar, entende? E a gente precisa retirar daí as questões de vaidade e ego, porque o que mas lá naquela casa eu sou de tal orixá e lá não tem. Na verdade, isso aí o cara criou uma antipatia por alguma questão pessoal na casa e já começa, às vezes, colocar situações para dar um jeito de ser no terreiro. Porque não existe casa ideal, não existe
não existe a casa ideal. E também, só um pouquinho que eu preciso desligar o meu telefone aqui, que ele tá no volume máximo aqui. E aí acontece assim, ó. ah, Às vezes a gente deixa se levar pela nossa vaidade, pelo nosso ego. Nós não simpatizamos com algum irmão, temos algum problema com algum irmão, e a gente acaba dizendo: essa casa não serve pra mim. Ou o cara faz alguma coisa que você não gosta, você acaba ficando chateado. E muitas vezes é porque a gente quer ser a velhinha do bolo, né? A gente quer ser o gás da coca. E quando a gente não aparece, a gente se sente ofendido e já acha que a casa não é pra gente. Então precisa também entender isso aí, né? Ah, porque muitas vezes é coisa da gente, da nossa cabeça, da nossa mentalidade, achar que essa casa não serve pra gente e começa a achar um monte de desculpa, tá? Ah, o correto é que a gente, antes de entrar para uma casa, a gente avalie bem como é que é a linha de trabalho daquela casa, como que se comporta naquela casa, quais são os orixás cultuados, né? Porque que nem eu disse, eu acho que dificilmente o, o orixá vai se manifestar, manifestar num jogo, ou num oráculo, ou uma entidade vai falar, se aquela casa não tem afinidade energética com aquele orixá, ou não tem conhecimento ou fundamento naquele orixá, compreende? Isso é muito, 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 muito difícil a acontecer. Não que seja impossível, mas é muito difícil a acontecer. Então, e aí também tem outra coisa, por exemplo, mas então se a entidade não trabalha, a casa não trabalha com aquele determinado orixá, eu não vou estar limitando a mediunidade e a ação do guia de prestar caridade através do aparelho, né, através do médium e tal. Isso também é coisa nossa, é coisa humana, não é espiritualidade, porque a espiritualidade ela sabe o que ela faz, do contrário ela jamais iria te levar para aquela casa, né? Como eu já falei, nós que impomos alguns impedimentos, alguns empecilhos. Vamos lá. E o que impede da espiritualidade trabalhar, por exemplo, sobre a égide daquele orixá, né? Como você sabe que ela não trabalha? Porque a casa não trabalha, né? Como nós temos aí também na Umbanda várias entidades que se apresentam em outras linhas, outras roupagens. Por que elas fazem isso? É porque elas têm a outorga de trabalhar sob a égide de determinados orixás. Elas se preparam, elas estudam, elas são iniciadas naquela força, entende? Então elas podem trabalhar. Então nós humanos, nós médiuns, acabamos limitando a ação dos guias. A gente impõe nosso conhecimento acima de tudo. E a Umbanda, infelizmente, sim, gente, não pode ser codificada. Ela é muito maior do que a gente pensa. O que eu faço, o que não, nós não podemos pensar na nossa doutrina, falar apenas sobre a nossa realidade, quando tem muita coisa além disso, né? E fora lá também que a gente estava comentando naquele post, inclusive essa conversa saiu numa postagem de um irmão aí que nos segue, estava falando eu, o pai Ronaldo, o Zé Pilintra, o Alex, né, com o Diego. Então, tem mais outra questão lá que a gente expôs lá, inclusive o pai Ronaldo falou, tá, vamos levar em conta também que tem mais de 306 orixás, né? Qual seria então a necessidade, né, da entidade trabalhar apenas com aquele orixá que está lá? E será que não pode trabalhar com mais linhas, como eu me propus, como eu propus anteriormente? Quem determina isso? Não somos nós, é a espiritualidade. E por que, que essa entidade não pode trabalhar em outra linha? Então, de novo, eu insisto: se não fosse para você estar nessa casa, a entidade não ia estar ali, não ia te levar para ali, tá? A gente precisa aprender muito, 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 muito ainda com a espiritualidade e parar de ficar pregando as nossas verdades, né? Então, se tá lá na casa, por exemplo, no meu terreiro, daí joguei, deu lá que o cara é filho de Logunedé. Cara, primeira coisa, se eu joguei e deu que teu filho de Logunedé, é porque eu tenho o mistério, eu conheço o mistério de Logunedé e eu sou iniciado nessa situação. Se eu não sou iniciado na questão, na vibração e na energia e no mistério de Logunedé, eu nem saberia ali no jogo que daria Logunedé. Primeira coisa.
Então, se eu sei no jogo que deu Logunedé, é porque a minha casa tem que ter, entende? Então, eu acho que isso muito é criação da cabeça das pessoas. Então, a gente precisa parar com isso. Outra coisa, se você tá lá no terreiro e sabe, meu orixá de cabeça é Xangô, não quer dizer, eu posso trabalhar com caboclo de Oxóssi, com caboclo de Ogum, com caboclo de Yansan. Normalmente, sim, é um caboclo da linha ao qual você trabalha. Mas vamos lá, então. ah, quem é filho de Oxalá não pode trabalhar com caboclo de Ogum. Quem é filho de Iemanjá não pode trabalhar com caboclo de Oxóssi. Né? Então nós precisamos parar com essas crenças limitadoras e começar a abranger um pouquinho mais. Então, terminando aqui, vamos encerrar esse assunto assim. Pode? Pode? Não pode? Pode. Não pode? Não pode, ok. Mas para você entender, por que o seu guia lhe levaria até aquela casa se você não fosse poder trabalhar naquela casa? Né? Será que não é um pouquinho da nossa cabeça, da nossa vaidade, do nosso querer nos sobrepor à mediunidade? Pode ter certeza, a espiritualidade é maior que isso. Ela jamais vai te pregar uma peça assim. E se ela está naquela casa é porque ela pode trabalhar naquela casa. Agora, não confunda os teus conceitos pessoais com mediunidade e trabalho mediúnico na Umbanda, ok? Deixa isso para lá, deixa isso para outra situação. Não misture as coisas, ok? Se você está na casa, é porque com certeza você tem uma missão naquela casa, certo? Então, sim, as entidades podem trabalhar na égide de outros orixás e eu não consigo entender por que, se aquela casa tem o Xumaré, por que, não tem o Xumaré, por exemplo, por que meu guia ia chegar e ia dizer eu trabalho sob a égide de Oxumaré? Não faz sentido, entende? Eles não fariam isso, então acho que isso aí é um pouquinho da levada pessoal que a gente acaba envolvendo e atrapalhando um pouco a espiritualidade, tá certo? Dúvidas, críticas, sugestões, deixa a sua opinião aí. Eu não sou dono da verdade, nem quero impor minha verdade, mas essa é a minha opinião, tá bom? E quando a gente fala de Umbanda, a gente não pode falar segundo a nossa doutrina. A gente precisa abranger isso e ver que a Umbanda é muito maior. Então eu não acredito em limitadores dentro da Umbanda, nós que o fazemos, certo? Eu vou agradecer então a você e vou pedir mais uma vez que você, quando for assistir os nossos vídeos, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, faz o seguinte, dá uma força, em vez de clicar na imagem, na telinha aqui, você faz o seguinte, ali embaixo tem um linkzinho, clica no link, ou então quando abre a imagem aqui no cantinho, no cantinho de cá, isso aqui ó, no cantinho de cá, tem o símbolozinho do YouTube ali ó, tem o símbolozinho ali, clica aqui, né? E vai direto abrir na visualização no app do YouTube. Isso ajuda o canal nas tempo de visualização. Hoje que eu preciso ajuda de vocês é tempo de visualização, ok? Vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e faça no Umbandeiros seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Lembrando agora que nós temos aí o Umbandeiros no Castbox. Quer ouvir o Umbandeiros aí no seu podcast, vai lá no Castbox e pode ouvir o podcast do Umbandeiros, certo? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé axé, namastê e o meu saravá para todos.